Fala, Legião, beleza? Guterville na área e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. E no vídeo de hoje iremos falar do filme O Estranho Mundo de Jack, lançado em 1993. Então, sem enrolação, vamos ao vídeo. A história se inicia em um lugar chamado de Cidade do Halloween, em que seus habitantes são todos monstros, como zumbis, bruxas, lobisomens, vampiros e etc. E esses habitantes estão comemorando o seu feriado mais importante conhecido por eles, que é o Halloween. O monstro mais famoso dessa cidade é um esqueleto alto e assustador chamado Jack Esqueleto, que mesmo com essa aparência assustadora, é um personagem muito sensível e que se preocupa com todos ao seu redor. Após a comemoração, Jack decide fazer uma caminhada sozinho e escondido, visto que o povo da cidade o idolatra e não deixa ter privacidade. Jack diz para si mesmo que está cansado de fazer a mesma coisa todos os anos, que é comemorar o Halloween. Nesse mundo, o calendário é diferente, ele conta quantos dias faltam para o Halloween, então todos da cidade esperam ansiosamente por essa festa, e admitimos que esses habitantes possuem uma vida bem chata. Jack passa pelo cemitério e encontra seu cachorro fantasma chamado Zero, e começa a cantar uma música sobre que ele adora ser o símbolo do terror na cidade, mas que ele já está de saco cheio de comemorar o mesmo festival e não ter nada diferente para fazer na espera desse feriado. E ainda diz na canção que vive deprimido e que o nada deixa feliz internamente, e assim Jack decide andar um pouco na floresta. Ao mesmo tempo, uma boneca de trapo com tamanho humano chamado Sally, que é apaixonado por Jack, o observa escondido cantando a sua música. Ela diz para si mesma que entende o que Jack está sentindo, pois ela vive com seu criador, o Dr. Frankenstein, que não deixa Sally sair de casa direito, uma vez que, na visão do seu criador, sua obra não merece ter liberdade, e sim ser a sua escrava por toda a vida. Sally pega um pedaço de uma planta em uma das covas do cemitério, que é chamado de Bela Dona Venenosa, e volta para casa, dado que, na sua fuga anterior, ela deixou seu braço direito para trás e precisava dele, só que seu criador a encontra e rapidamente ela guarda a planta num pote antes que seu criador veja e pergunta sobre aquilo. Depois dessa cena, vemos o doutor costurando o braço de Sally e dá um sermão em Sally, pois já era a terceira vez que ela o dopa e a própria escapa. Sally diz que não aguenta ficar só em casa, e o doutor diz que é só uma fase e que irá passar. A cena muda e vemos Jack brincando com seu cachorro enquanto caminha sem rumo na floresta. E vemos também que os habitantes perceberam o sumiço de Jack após a comemoração no dia anterior e ficam extremamente preocupados, pois Jack saiu escondido sem avisar ninguém. A cena volta para Jack, que dormiu caminhando. Sim, ele dormiu caminhando, mas ok. E Jack acaba encontrando, ao que parece, portas para outros mundos de feriados específicos, igual ao seu mundo. Cada porta tem o formato de um símbolo do feriado, e a porta que mais o chamou a atenção foi a do Natal, e ele entra para ver como que é, e ele é transportado para a cidade do Natal. Jack vê a cidade e começa a cantar uma música falando que esses habitantes fazem coisas totalmente diferentes comparado ao seu mundo, e que ele nunca imaginaria que isso existiria, até que ele se atrapalha e vê de longe o líder dessa cidade, que é nada mais e nada menos que Papai Noel. Após esse encontro, a cidade inteira de Jack está o procurando em todos os lugares. Enquanto isso, Sally coloca a Bela Dona Venenosa na sopa do seu criador para que ele adormeça e que ela possa ser escondido novamente. O doutor desconfia, visto que Sally sempre batiza sua sopa com a planta, então pede que Sally prove a sopa primeiro. Só que Sally é bem mais esperta e usa uma colher furada, como uma forma de enganá-lo. E funciona, o doutor toma a sopa e cai no sono novamente. Após isso, os habitantes da cidade caem no sono de tanto procurar, até que são acordados por Jack, que pede que todos vão até o teatro, onde vai acontecer a sua reunião geral, explicando onde ele estava todo esse tempo. Chegando a hora da reunião, Jack explica que estava num lugar chamado de Cidade do Natal, um lugar cheio de luzes coloridas e presentes. Os habitantes da cidade ficam impressionados pelos relatos apresentados por Jack, mas os próprios acabam compreendendo mal, pensando que Natal é para ser algo assustador,
e fica interrompendo Jack, até que Jack perde a paciência e decide explicar o Natal do jeito assustador, dizendo que o Natal possui um monstro vermelho que persegue todos durante a noite desse feriado e que se chama Papai Cruel. Assim, todos os habitantes compreendem Jack, mesmo o próprio distorcendo o verdadeiro significado do Natal para que eles pudessem entender. Após essa reunião, Jack procura uma resposta lógica sobre o Natal e passa a noite inteira até o amanhecer procurando essa resposta, pois o próprio Jack só explicou as decorações e seus famosos símbolos para os habitantes. Mas Jack quer saber o porquê disso acontecer e o que tudo isso significa. Após ler diversos livros científicos, Jack vai até a casa do doutor e pede alguns equipamentos emprestados e assim começa a examinar as decorações de Natal, para descobrir o que elas são, que material é feito, o que elas têm dentro e a principal pergunta, o que tudo aquilo significa. Após isso, o Dr. prende Sally novamente, após dopá-lo pela 4ª vez, só que dessa vez ela é presa no quarto mais alto de sua casa. Mas Sally decide ir até a casa de Jack e lhe dar alguns presentes. Então ela foge novamente, pulando para fora pela janela. Ela cai e se divide em várias partes, mas ela se costura e dá os presentes para Jack. Mas o próprio ia agradecer, mas a Sally se esconde de vergonha, uma vez que Sally é muito tímida e ela decide ver o futuro sobre esse algo de Natal. Só que essa visão diz que vai acontecer algo muito ruim com Jack. Após essa visão, Jack ainda está procurando a resposta sobre o significado do Natal, até que ele entende que, se ao invés de procurar a resposta, por que não criamos uma? Então ele decide fazer o seu próprio Natal, um Natal totalmente diferente que todos já haviam visto, e diz para o seu povo: Eureka! Este ano o Natal será nosso! Então Jack convoca todos os habitantes para realizarem tarefas específicas. Alguns habitantes têm a responsabilidade de criarem alguns brinquedos e guloseimas assustadoras. O Dr. Frankenstein é encarregado de criar algumas renas, mas de um jeito mais macabro e exótico. E um grupo de crianças travessas, conhecidos como os Garotos do Verde, são encarregados de irem até a cidade do Natal e capturarem o Papai Noel. Os Garotos do Verde pegam seu armamento pesado, entre aspas, e decidem que depois de capturarem o Papai Noel para Jack, irão jogá-lo na toca do Monstro Verde. Mas Jack pediu que deixasse o Monstro Verde fora disso, mas os garotos quebram esse pacto. Após isso, a cena troca e vemos Jack pedindo que Sally faça sua roupa de Papai Noel. Sally tenta explicar que algo terrível vai acontecer com ele, só que ele não a escuta e ainda diz que seu Natal vai ser maravilhoso, cheio de risadas e alegria. Mas percebemos que Jack está fazendo tudo o oposto, visto que seus habitantes e o próprio Jack vivem num mundo de terror e do susto, onde é impossível reproduzir o que Jack planejou para as pessoas do mundo real, que é trazer coisas boas e felizes. Depois disso, os Garotos do Verde chegam e dizem a Jack capturar o Papai Noel e que ele está dentro da sacola. Após abrirem a sacola, Jack descobre que os Garotos do Verde capturaram o Coelho da Páscoa e não o Papai Noel. Jack pede desculpas ao Coelho e pede para os garotos devolverem ao seu mundo e irem atrás do verdadeiro Papai Noel. E ainda explica que ele está em um mundo em que a porta é um pinheiro enfeitado. Após isso, o filme comprova que Jack tem uma visão totalmente distorcida sobre o Natal, uma vez que ele decidiu fazer o seu próprio ao invés de descobrir o seu verdadeiro significado. Isso é comprovado, pois vemos os habitantes fazendo brinquedos assustadores e perigosos, e suas guloseimas são simplesmente animais mortos como ratos e morcegos. As renas basicamente não possuem carne, visto que são esqueletos de renas vivas. E o famoso trenó do Papai Noel é um caixão gigante. Jack acha isso incrível e diz que todos vão adorar o seu Natal, mesmo sabendo que seu mundo não foi feito para esse festival. Em paralelo a isso, o povo da cidade do Natal também está se preparando para o Natal, sem saber que um outro mundo vai substituí-los naquele feriado. Já é véspera de Natal e o Papai Noel está se preparando para mais um ano de trabalho, até que ele atende a porta e é sequestrado pelos Garotos do Verde. Enquanto isso, Jack também está se preparando para o Natal.
Sally diz a Jack que ele é o rei das abóboras e ainda diz que ela não o reconhece, mas Jack diz que não é mais esse rei e fala que prefere ser esse novo símbolo natalino. Através da fala de Sally, Jack diz que está faltando algo nele, mas antes dele achar o que é, os garotos do verde chegam e dizem a Jack que capturaram o Papai Noel e o soltam do saco. Os habitantes da cidade de Jack ficam totalmente surpresos, pois nem os habitantes ou Jack o viram tão de perto. Noel fica assustado com os habitantes, pois eles são monstros das famosas histórias de terror. Jack diz que é um grande prazer em conhecê-lo, e pede para que o Noel se aposente e fala que ele é o novo encarregado do Natal agora. Jack diz aos garotos do verde que levem o Noel para um lugar confortável. Os garotos do verde, como eu já havia dito, levam o Noel para o monstro verde. Em paralelo a isso, Sally, com medo da sua visão se torne realidade, pega um pote de neblina para que Jack não consiga realizar o seu voo. E assim, por um momento, Sally consegue evitar que Jack saia voando com seu caixão trenó. Só que Zero, o cachorro fantasma de Jack, possui um nariz pisca-pisca e assim ele ajuda Jack a se direcionar com seu trenó em meio à neblina, e assim Jack sai voando para realizar a entrega de presentes para as crianças do mundo real. Ao mesmo tempo, os garotos do verde jogam Noel na toca do monstro verde, e o próprio monstro realiza um terror psicológico com Noel. Noel pede para que o monstro o liberte, só que o monstro tem outros planos para o Noel. O monstro diz que primeiro ele quer brincar com Noel e depois o devorá-lo. Enquanto a isso, lá no céu, Jack está realizando seu novo papel, indo de casa em casa entregando os presentes. Ele até que sai bem na parte de interagir com as crianças, só que tem um problema. Os presentes que ele entrega são extremamente assustadores. Entre esses presentes estão uma cabeça de voodoo, animais mortos, bonecos assassinos e até uma cobra gigante de verdade. Com os relatos de outras pessoas, as famílias que ainda não foram visitadas por Jack trancam suas casas de qualquer jeito, e todas as cidades declaram guerra a Jack, visto que essas cidades consideram os atos de Jack como crime hediondo. Só lembrando que Jack acha que tudo isso que ele está fazendo é maravilhoso, acha que todos estão felizes com o seu trabalho. Após esse pronunciamento sobre Jack, a cidade do Halloween comemora, menos Sally, como sempre, que decide ir atrás do Papai Noel, mas a felicidade da cidade dura pouco. O exército americano avista Jack voando no céu e decide abatê-lo com suas baterias antiaéreas. No começo dos tiros, Jack acha que estão comemorando pelo seu bom trabalho, mas Jack percebe que os tiros estão passando perto e ele compreende que estão tentando derrubá-lo. Jack tenta fugir, só que ele é atingido em cheio e durante a sua queda e de sua possível morte, ele solta um Feliz Natal para todos. A cidade inteira, observando tudo de um caldeirão mágico, chora em luto pelo seu querido rei e amigo, que só queria fazer todo mundo feliz. Durante isso, Sally tenta salvar Papai Noel das garras do monstro verde, só que ela é capturada também pelo monstro. Diante disso, a cena mostra que também as crianças do mundo real choram pelo desaparecimento do Papai Noel verdadeiro, e também pelo horror que Jack as fez passarem, bem na noite mais querida e aguardada pelas crianças. Após isso, o filme mostra que Jack sobreviveu à queda e nota-se que ele está totalmente chateado com a recepção das pessoas em relação de seu papel como bom velhinho. Só que Jack se toca que ele não pode ser o Papai Noel, só existe um e que ele é o rei do horror e que sempre deve se superar em cada Halloween que acontece. Só que no meio dessa reflexão, Jack lembra do Papai Noel e já desconfiava que os garotos do verde iriam quebrar o seu pacto e jogarem o Noel na toca do monstro verde. Então Jack vai em busca de Noel com o objetivo de salvar ele e o Natal. Só lembrando que Jack adorou ser o Papai Noel por uma noite e diz que nunca mais vai esquecer essa experiência. Diante dessa situação, vemos Papai Noel e Sally prestes a caírem na lava. Ao mesmo tempo, eles ouvem lá fora que Jack foi reduzido a cinzas, sem saberem que Jack sobreviveu e está a caminho dos dois. Jack chega até a toca do monstro verde e entra dentro dela sorrateiramente e vê Sally e Noel sendo torturados psicologicamente pelo monstro verde. O monstro ativa a alavanca para que os dois caem na lava, mas não ouve os gritos de dor dos dois. Enquanto ele vai verificar, ele dá de cara com Jack esqueleto
e assim os dois se enfrentam numa batalha, onde Jack precisa desviar das máquinas mortais do monstro verde. Jack, como ele é alto, esguio e ágil, ele vence as máquinas mortíferas do monstro com muita facilidade. Então o monstro tenta fugir, só que Jack pega uma linha solta do monstro, que é feito de tecido, e enrola numa hélice de uma máquina, e assim acaba descosturando o monstro, que por dentro era feito de insetos que devorava. E esses insetos caem na lava e o monstro verde finalmente morre. Após essa batalha, Jack pede desculpas a Noel, após tentar tomar o seu lugar e por quase arruinar o Natal. Noel aceita as desculpas e diz para Jack nunca mais assumir um feriado de outra pessoa, e diz para sempre ouvir os conselhos de Sally. Jack pergunta se há tempo de salvar o Natal. Noel diz que dá, e o próprio sai voando dali. Jack pergunta a Sally como ela chegou ali. Sally consegue falar, mas Jack percebe que ela só queria ajudar. Só que no meio desse clima romântico, os garotos do verde e o prefeito tiram Jack e Sally daquela toca. E o filme mostra que o Papai Noel está consertando os estragos que Jack deixou durante o seu papel de bom velhinho. A cidade do Halloween é acordada pelo Jack e todos ficam felizes em vê-lo vivo. Jack diz que está contente por estar em casa e todos da cidade veem o Papai Noel voando pelo céu. E o próprio Noel diz Feliz Halloween. E o Jack diz Feliz Natal, como forma de retribuição por Jack ter salvo a sua vida. Noel faz nevar pela primeira vez na cidade do Halloween, onde vemos os habitantes se divertindo muito, e também vimos que o doutor construiu uma esposa para ele, ou seja, Sally está totalmente livre agora. O filme se encerra com Jack e Sally declarando o amor um pelo outro, em cima da colina, onde Jack dizia que vivia sempre deprimido e que nada fazia feliz, dito por ele lá no início do filme. E percebemos agora que a razão da felicidade de Jack estava embaixo do seu nariz o tempo todo, só que ele nunca reparava, que era a Sally. O Estranho Mundo de Jack, lançado em 1993, foi muito bem nas bilheterias e nas críticas. Arrecadou 91 milhões de dólares no mundo todo e acabou custando apenas 26 milhões de dólares para ser feito. Agora nas críticas, o filme possui 95% de aprovação dos críticos e 91% de aprovação do público. Os críticos elogiaram principalmente a originalidade, a criatividade dos elementos visuais e narrativos, a trilha sonora, os personagens e o uso inovador da animação stop motion, especialmente em seus efeitos especiais. E mais um feito desse filme é que esse filme foi indicado ao Oscar no ano de 1994 como melhores efeitos especiais na categoria, mas o filme perdeu para Jurassic Park. Mas também o filme foi indicado ao Prêmio Saturno e ao Globo de Ouro. O Prêmio Saturno ele venceu como melhor filme de fantasia e melhor música. Agora, minha crítica, o filme é uma obra-prima. Com uma história muito boa, eles podiam ter explorado mais sobre os outros mundos de outros feriados diferentes. Podiam ser apenas algumas cenas curtas, só mostrando as cidades e seus habitantes, mas mesmo assim o filme é nota 10. As suas músicas são muito boas, que realmente toca você e dá vontade de cantar, como qualquer outro filme da Disney. O visual dos personagens são muito bons. Alguns visuais têm referências aos monstros clássicos dos filmes de terror antigos. E também esse filme mistura dois festivais mais divertidos e queridos pelas crianças, que é o Halloween e o Natal. Cara, não tem o que reclamar desse filme. Se você nunca assistiu, assista, porque você não vai se arrepender. Eu acho que a mensagem desse filme é que você nunca vai agradar a todos. Você sempre vai ter na sua vida uma pessoa ou um grupo de pessoas que não vão gostar de você e das suas ações, mesmo você tentando fazer qualquer coisa para ser aceito por esse grupo. Então, dedique as suas ações e atenção para as pessoas que realmente gostam de você. Bom, jovens, o vídeo acaba por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, fico muito agradecido. Não esqueça de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e também não esqueça de passar nos nossos canais parceiros, Dreno Play, Cris Game BR
e Trek Games. O link do canal deles está aqui na descrição. E um abraço para o Chris, que sugeriu o tema desse vídeo. Então, galera, me despeço a partir daqui. Muito obrigado pela sua audiência e sua paciência por ter assistido até aqui. Até um próximo vídeo e tchau!